Meu nome é Glenn, sou terapeuta certificado, especializado em leitura corporal. Gosto muito de ler sobre a psique humana. A minha intenção, além de aprimorar os meus conhecimentos e usá-los ao meu favor, inclui ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Resolvi compartilhar esse conhecimento referente à ansiedade, tendo em vista que tenho convivido com pessoas que têm alto grau de ansiedade. Inclusive, algumas dessas pessoas chegam até a mim e algumas, em observação, vejo que o grau de ansiedade é muito elevado. Nesse vídeo, vou compartilhar com vocês a base da ansiedade. Por que o nosso corpo produz o famoso hormônio da luta e fuga chamado cortisol? Segundo, qual é a resposta do corpo perante a ansiedade? E terceiro, como diminuir a liberação dessa substância no nosso corpo? Sobre o cortisol. É um hormônio produzido pelas glândulas adrenais que estão localizadas acima do rins. Primeiramente, o cortisol, conhecido como o hormônio da luta, da fuga ou o congelamento. Por que da luta? Porque quando você está em uma situação que você pode brigar por ela, o seu corpo libera uma quantidade de cortisol para que no momento da luta você não sinta dor, apenas lute. Por que da fuga? Segundo, porque durante uma situação de perseguição, o seu corpo libera o cortisol a fim de preparar o seu corpo para que nada, absolutamente nada, atrapalhe sua fuga para salvar a sua vida. Um exemplo, o hormônio cortisol, ele é como se fosse um barco em alto mar, e enquanto o mar está tranquilo, o barco está tranquilo, então ele não tem a necessidade de ser ativado. É aquele capitão que ele não tem a necessidade de estar em ação o tempo todo. Porém, quando há algum problema no barco, exemplo, um furo, a primeira coisa que vai ser pedida é que tire todo o peso de dentro do barco. Isso inclui alimento, combustível e até mesmo alguma pessoa. Congelamento é quando não tem como você fugir. Então o corpo ele libera o cortisol em uma quantidade extrema que passa pela corrente sanguínea, de forma que ao haver o congelamento, você não sinta dor na hora das pancadas. Você já viu quando, vou dar um exemplo para vocês aqui, quando algum animal na natureza é atacado, a primeira coisa que acontece com esse animal, ele congela. Por quê? Para que o corpo não sinta tanta dor no momento da morte. Agora que nós entendemos onde o cortisol é gerado e por que o cortisol é gerado, vamos entender a localização da glândula adrenal que gera o cortisol. Essa glândula, ela encontra-se na cabeça do rim. A função do rim é filtrar o sangue. Ou seja, quando houver essas três situações anteriores, essa glândula que é localizada acima do rim, ela vai sempre estar pronta para preparar o seu sangue, a fim de que
Toda vez que ele circular para o seu corpo, com cortisol ou não, ele vai estar sempre preparado. Uma hemorríncia filtra o sangue, tira todos os tóxicos do sangue, tira todas as impurezas do sangue. Existe também uma certa quantidade de sangue que o seu rim pode filtrar. Vamos dar um exemplo. Uma caixa d'água de 250 litros, um bom exemplo, tem aquela bomba que toda vez que a caixa d'água chega à sua quantidade máxima, aquela bomba levanta e para aquele cano que manda a água para dentro da caixa d'água. Porque senão a caixa d'água transborda, molha sua casa, molha por dentro da sua casa e causa aquele estrago. Essa também é a função da glândula adrenal. Ela vai controlar a entrada e a saída de sangue no seu rins. Porque no momento de luta e fuga, o nosso coração acelera. E a função do coração é bombear sangue para os pulmões, para com que ele possa receber o oxigênio e depois bombeia aquele sangue rico de oxigênio para o corpo. Quando o coração acelera, a quantidade de oxigênio pode ser maior ou menor, dependendo do condicionamento do seu coração e também do seu pulmão. Ou seja, aquela pessoa que tem um treino, aquela pessoa que tem o costume de praticar exercício físico, vai suportar todo aquele oxigênio liberado no sangue naquele momento. Tendo em vista que o sangue ele vai circular com mais velocidade no corpo. Quem nunca passou por aquele sonho que tá caindo de um lugar alto, de repente, levanta o coração acelerado. Poxa, eu não consigo mais dormir. É o seu coração, é a sua mente, é o seu corpo, treinando você para uma situação de risco. Tendo em vista que o dia todo você ficou em estado de alerta, esperando qualquer coisa ruim acontecer com você. Naquela hora do almoço, aquela hora que é a hora sagrada de você se alimentar tranquilamente, você resolveu ligar a televisão para saber através daquele jornal que o seu bairro, a sua cidade, o seu país, o seu estado está tendo grande números de assaltos e outras notícias ruins que envolvem morte, dores e sofrimento. É como se fosse uma grande tempestade de areia que está se aproximando, porém ela nunca se aproxima. Mas você está sempre preparado, porque ela pode acontecer agora, ela pode engoli-lo neste momento. Então você já está prevendo a tempestade de areia. E se você dormir, essa tempestade de areia ela pode chegar na sua casa, fazer o estrago e você não ver. Então o seu corpo ele só vai lhe permitir uma noite de sono o suficiente para recarregar a sua energia para estar de pé durante o dia. Porém, o seu corpo estará sempre em alerta devido àquela pessoa que pode falar mal de você,
devido ao problema do colega que você está preocupado com ele. Hoje você está sem problema, mas de repente surge um problema de alguém que você fica, nossa, eu vou embora, mas estou tão preocupado com o meu colega, que você tenta ajudá-lo ou que você o ajuda, porém, em vez de ser retribuído pela sua preocupação, você apenas tem mais dores de cabeça, você tem mais preocupações, mais ansiedade. Então seu corpo ele vive no sinal de alerta. E quando o seu corpo libera aquela quantidade de cortisol, mas você resolve não gastar aquela quantidade de cortisol, então a função do seu rim, além de filtrar o sangue, tirar todas as impurezas do sangue, agora vai ser tirar o cortisol. E a sua glândula adrenal, que já está preparada para cortisol, ela sente, opa, tem cortisol nesse sangue, é sinal que essa pessoa está passando por alguma situação de estresse. Então vamos liberar mais um pouquinho para que qualquer coisa, qualquer problema, essa pessoa possa lutar, possa fugir ou até mesmo não sentir dor e congelar. E aquele cortisol circula no seu sangue. Pensa em um Opala, um lindo Opala, o carro mais lindo que eu acho. Ele acelerado, fazendo aquele borrachão, acelerando, queimando o pneu. Queimando o pneu. Porém, você não solta o freio dele. Ou então você acelerou de uma vez e o carro não anda. Tá gastando aquele borrachão. Não anda. Você está gastando aquela gasolina que existe no carro. Você está gastando aquela energia. Porém, você não sai do lugar até chegar o momento em que o carro apagou e não liga mais. É quando você não libera esse cortisol que existe dentro de você. É quando você não faz um exercício físico, dá aquela corridinha de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, para que seu corpo soa. Porque só o rim, fazendo aquele trabalho de filtragem, vai ser muito pesado. Pensa no seu filtro que cabe 3 litros de água. Você coloca 5 litros de água para com que ele venha filtrar. Tem como? Não tem possibilidade. O que vai acontecer? Vai derramar, vai inundar o corpo, vai inundar o filtro. E aquela água deveria ter sido filtrada e não foi filtrada. E o que vai acontecer? Vai passar água impura, água que não foi filtrada. Porém, portanto, contudo, quando você resolve fazer aquele exercício físico, quando você resolve beber muita água, o seu corpo ele soa. Isso ajuda a tirar as impurezas do sangue. Por quê? Porque o corpo inteiro soa. De repente, você começa a chorar. Isso também é uma forma de filtragem. De repente, você vai no banheiro toda hora. Pô, mas eu vou no banheiro toda hora, eu não vou mais beber água porque toda hora eu vou no banheiro. Isso é o seu corpo te dizendo: bebe mais água porque eu estou limpando, estou tirando as impurezas do seu sangue. Porque o seu rim grita, deixa o rim falar. O seu rim fala para você assim: olha, toma água, porque você vai mijar, vai tirar todas as impurezas. E automaticamente vai tirar todo esse peso de cima de mim. Tem gente, eu tô com pedra no rins. Eu tô com problema renal, infecção no rim. Isso é a quantidade exacerbada de cortisol
que está dentro de você, que faz com que a sua ansiedade ela vai às alturas. E sem perceber, você espera tantas coisas ruins acontecer que você sonha com a catástrofe. Você sonha com algo ruim e acorda com seu corpo acelerado, suado, banhado de cortisol. E à noite você bebe aquela água, você faz aquela oração e você diz: eu vou voltar a dormir. Porém você não consegue dormir, então você liga a televisão. Quando você liga a televisão, você distrai o seu cérebro do seu corpo. É como se você separasse sua mente do seu corpo. Eu vou ignorar o meu corpo agora e vou dar alimento para o meu cérebro. Então o seu corpo ali ignorado, se sentindo abandonado, ele congela, perde as forças, aí fala: eu não vou falar mais nada. Então o seu estômago diz: eu estou com fome. Você come, você vê que está tudo bem e volta a dormir. Porém tem pessoas que dizem: poxa vida, eu não consigo engordar. Você acorda, você come, você fuma, você come, você caga, você caga, você caga, você caga. Porque o seu corpo é aquele barco que diz: tira todo o peso, porque você consegue fugir. E você, se você engordar, você não vai conseguir fugir. Porém, se você é gordinho, o seu corpo lhe diz: se alimente bem, porque hoje pode ser o seu último dia. Então, o seu corpo ele guarda aquela quantidade de gordura, aquela quantidade de energia, porque aí é muito cortisol, precisa de mais volume. Para tanto cortisol, precisa de mais volume, senão vai inundar o seu coração. E é perigoso. Então você deita, relaxa, e qualquer problema, acordou assustado, o seu corpo já libera aquela quantidade exacerbada de cortisol. Bum! Ah! O que aconteceu? Eu tive um pesadelo. Ah, chorou, liberou um pouco do cortisol. Suou, liberou um pouco do cortisol. Teve medo, fez as necessidades, cagou, mijou, peidou, entre outras coisas. E de repente bateu aquela fome. Eu preciso de algo que firme que eu estou bem. Que eu estou bem. E o que te faz bem? Eu vou comer. Beleza. Você come. Porque está tudo bem. O seu corpo entende que está tudo bem. E depois que você come, o seu corpo libera aquele belo hormônio que relaxa o corpo e vai deixar você dormir. Agora estou bem. Chorou bastante. Porque o choro, ele provém também de um derramamento.
eu vou chorar. Às vezes eu penso, isso sou eu, que o choro é para liberar o cortisol que está na mente. Às vezes não, mas às vezes alguém vai dizer que não. Às vezes alguém mais científico vai dizer não é verdade. Mas eu penso que sim. Quando você chora, você libera o cortisol que veio para sua cabeça, que veio para sua via aérea. Tem pessoas que têm aquela sinusite. Às vezes a pessoa é muito preocupada. Tem pessoa que tem aquele problema de rinite, porque às vezes a pessoa, isso não está me cheirando bem. Entre outras coisas, tem pessoas que têm aquele problema de raiva, dente cerrado, muxismo. Isso está me fazendo raiva. O corpo ele tem que liberar alguma coisa. Às vezes a pessoa tem aquele problema de audição, porque a pessoa fica num ambiente que só fala, só ouve a notícia, é só merda. Então a mente, juntamente com o corpo, faz aquela reunião e diz: galera, vamos ter que silenciar o que chega aos ouvidos, então vamos tampar um pouco o ouvido, 20% a menos de audição, porque para você não ouvir tanta merda, estou ficando cego. Não estou conseguindo enxergar muitas coisas. Não estou generalizando o processo. Estou dizendo apenas que às vezes queremos ver além do que aquilo que está na nossa frente, porque aquilo que está na nossa frente não nos faz bem, então nós damos aquele zoom para ver além, ou damos aquele zoom para enxergar o passado. Então quando você chora, penso eu, talvez seja para liberar um pouco desse cortisol que vem para a região cranial aérea. Pela respiração pesada. Quem já ouviu falar em técnicas de meditação, e respiração, paz interior, paz interior. Quem já ouviu falar? Deu até aquela... Não são apenas técnicas para relaxamento, é um treino, porque se o seu pulmão, junto com o seu coração que fica no meio do pulmão, dos dois pulmões, se ele estiver condicionado a alcançar o relaxamento com mais facilidade, uma situação de risco não poderá te abalar por muito tempo. Você é treinado a acalmar o seu corpo através da respiração. Você é treinado, condicionado a preparar o seu corpo para a luta, porque você treina força. Porque se você precisar pular um muro,
Você sabe que você vai ter condições de pular o muro. Porque se precisar de você correr, você sabe, o seu corpo sabe que você aguenta correr. Se você treina a sua mente, condiciona a sua mente a focar naquilo que é mais importante para aquele momento, essas informações também são para mim. Você sabe que em um momento oportuno você terá o foco naquilo que realmente importa. Puf, puf. Eu preciso focar nisso. Você vai focar naquilo que importa. E se a sua mente notar que existe aquela poluição visual, quem nunca ouviu falar em poluição visual quando eu estava na quinta série? Quando falávamos de poluição visual, era pichação, era sujeira, era aquela coisa ruim de se ver. Você treina a sua mente a sair da poluição visual e a focar no que realmente é produtivo para você. Assim, o nível de cortisol do seu corpo, ele é controlado. Mas eu tenho que estar sempre alerta, porque se eu ficar em relaxamento o tempo todo, o meu corpo, na hora que eu precisar, o meu corpo ele não vai agir na hora certa. Mas você não preparou o seu corpo com exercício físico? Mas você não preparou a sua mente a sentir quando você está saindo do seu conforto ou quando algo está querendo tirar o seu conforto? Ou quando você decidir, hoje eu quero sair da zona do conforto, vai ser porque você quer, não vai ser por algo externo que aconteceu que vai tirá-lo do seu conforto, a não ser que seja algo que você não controle. E o que é mais fácil de ser detectado? O não ou sim? Sendo que nos primeiros anos da nossa vida, quantas vezes por dia ouvimos o não? Estamos literalmente condicionados ao não, ao cortisol, tanto que o nosso corpo criou essa glândula para preparar-nos para ataques. E quando ligamos a televisão, vemos que não devemos estar relaxados a ponto de produzir algo bom, porque a catástrofe está prestes a acontecer. Aí temos aquela ideia: só se vive uma vez. E usamos esse dia para aproveitar, para gastar o tempo em alertas, alertas e alertas. Porque se pararmos para pensar, tudo na vida oferece risco para nós, tudo. Tudo. E o que na vida oferece para nós a paz,
Hoje é mais comum nós olharmos e ver pessoas da mesma família brigando entre si. Ou seja, como você vai estar em paz na sua caverna, dormindo ao lado de um inimigo, convivendo o seu dia a dia inteiro com o inimigo? Seu corpo vai ficar o tempo todo em sinal de alerta. Você pensar que a pessoa que está do seu lado pode fazer algo que vai te prejudicar, ou prejudicar esta casa, ou prejudicar esta família, você vivendo em sinal de alerta, como o seu corpo vai alcançar o relaxamento, sendo que o seu corpo não consegue, a sua mente não consegue, você não consegue, porque o seu corpo é você, sua mente é você, o seu espírito é você, e não tem como nós separarmos, mesmo que você ignore o que está acontecendo no seu corpo, se alimentando, a sua mente ainda está ali. Vai chegar um momento que você vai dormir, a sua mente ela vai ter que filtrar o que está dentro dela, e de alguma forma ela vai ter que liberar tudo aquilo que está preso lá dentro, e bum, você acorda assustado, você acorda achando que tem alguém te batendo, você acorda atacando aquela pessoa que está do seu lado, atacando aquela pessoinha pequenininha que te chama de pai, que te chama de mãe, que te chama de tio, que te chama de tia, porque você está o tempo todo em sinal de alerta e o seu corpo está banhado de cortisol. O não, ele é mais fácil de ser detectado por nós. O cortisol, ele é liberado por uma glândula que está acima do rins. Na cabeça do rins está o cortisol. Na cabeça do rins está a glândula adrenal, que libera o cortisol. E o rins filtra. O rins filtra o sangue. Se você, na sua mente, na sua cabeça, você vê que vai acontecer algo ruim o tempo todo, como é que o seu rim irá reagir? Se na sua mente você vê que o tempo todo você está correndo perigo, isso significa que você terá que beber algo. Eu vou beber sem discriminação, não tenho nada contra quem bebe. Vou beber uma cervejinha porque ela é diurético. Diurético, né? Ela é diurético. Às vezes o seu corpo pede a cerveja porque ele sabe que você ali vai liberar aquele monte de cortisol que está ali dentro. Porém, você vai continuar sendo aquela pessoa nervosa que todas as vezes, para relaxar, vai ter que beber uma cervejinha porque não soube controlar o que está na sua cabeça e na cabeça do seu rim. Como filtrar? Como liberar? Como equilibrar o nível de cortisol? Primeiramente, éramos pessoas que vivíamos em cavernas. Quantos homens das cavernas, mulheres das cavernas, crianças das cavernas foram mortos por animais selvagens até descobrirem o fogo, até descobrir que tinha que morar em cavernas, até descobrir que teriam que se cobrir para não morrer de frio,
ataques do tempo, ataques de animais selvagens. E quantas pessoas tiveram que se alimentar de outras pessoas porque tinha medo de caçar. Até chegar um dia que um desses homens, observando toda aquela geração, um dia ele resolveu observar, e observância para gerar algo bom exige relaxamento. Ele observou e viu: pô, a minha esposa está grávida. Eu quero que o meu filho viva. Porque o meu pai conseguiu fazer com que eu vivesse. Porque minha mãe conseguiu fazer com que eu vivesse. Porque os tigres de Bengala, os mamutes, conseguiu fazer com que os seus filhotes sobrevivessem. Eu também vou fazer com que a minha geração sobreviva. Ele observou, e ele pensou, e desenvolveu uma nova habilidade. Eu vou desenhar nas paredes dessa caverna, da minha caverna. Então, você olhou e viu, através de um documentário talvez, aqueles desenhos, através daquelas pirâmides talvez, aqueles desenhos nas paredes das cavernas. Imagino aquele líder, aquela criança líder, explicando para outros: olha, só tem uma forma da gente matar esse animal para alimentar. Então eles começaram a escrever nas paredes da caverna como fazer uma lança, manual de como fazer uma lança. Eles desenharam. Então desenharam manual de como caçar tal animal para se alimentar. Eles desenharam manual de como acender o fogo. Eles desenharam manual de como aquecer a sua caverna durante o frio. Manual de como pegar e fazer aquela pele daquele animal peludo para se cobrir durante o frio. Opa! Não tem como você se alimentar só de presas fáceis. Porque as presas fáceis, elas vão te alimentar em tempos fáceis. Em tempos em que vai estar calor. Porém, as presas difíceis, aquelas que têm pelos extensos, aquelas que correm, que fogem rápido, vocês têm que caçá-las sim. E não joga a pele fora. Pega a pele, tira a pele, porque você vai precisar se cobrir para não morrer de frio. Estava tudo desenhado na caverna. Tudo preparado. Pequeno neném da caverna. Vou escrever aqui aonde você pode andar. Perto da sua mãe, perto do seu pai. Qual lago pequeno neném da caverna pode nadar? Qual horário? Pai, um homem da caverna. Vou anotar como meu filho vai se fortalecer para lutar
com esse animal, caso ele queira entrar na nossa caverna. Mamãe da caverna desenvolveu um alimento dentro de si para alimentar o seu filho. E assim, eles entenderam que estava na hora de desenvolver a mente, porque a cabeça do rim, a glândula adrenal, estava enrijecendo muito o seu corpo, limitando os seus movimentos, porque eles simplesmente ficavam limitados, porque qualquer movimento, tá? Não sei se vocês treinam, mas para quem treina e é muito forte, qualquer movimento dá aquela queimação na musculatura. Um movimento rápido, porém libera cortisol muito rápido, que circula muito rápido pelo sangue. Então é um movimento que tem que ser feito não por muito tempo, mas com rapidez. Você vê que as Olimpíadas uma vez a cada 4 anos, apesar que as pessoas treinam, se condicionam, mas nas Olimpíadas é quem é o melhor. Porque se fosse só o condicionamento, ia chegar lá, tá todo mundo empatado, mas não. Sempre vai ter alguém melhor. Ontem eu ouvi uma frase e é verdade. O topo de uma montanha é o pé da próxima montanha. É verdade. Então assim, olha quem tá me ouvindo aqui, ó. Então assim, foram os primeiros ensinamentos. Então eles entenderam que poderiam sim viver relaxados. Poderiam sim viver tranquilos. Poderia sim curtir a presença da sua esposa, do seu filho, sem querer, sem em alguma situação ter que comê-los, alimentar-se deles para sobreviver. Então eles entenderam e resolveram passar esse ensinamento para frente através de scripts, através de histórias da sua família. Aprenderam a abaixar o nível de cortisol. E a partir disso, a humanidade, no seu córtex, foi gravado juntamente no seu DNA que o ser humano nasceu para evoluir, para evolução. E o cortisol super liberado, ele nos volta ao passado. Aquele banho de cortisol, ele nos volta à idade das pedras, porque nós não conseguimos enxergar o que é bom, nós apenas enxergamos que devemos nos proteger o tempo todo, inclusive da nossa família. E é isso aí. Deus abençoe nós todos.